Fala galera, tudo bem? Gente, passando aqui só para fazer o vídeo aí da conferência que nós fizemos referente ao livro Ponte para Terabitia. Lembrando que nós já fizemos, né? Nós já fizemos essa discussão sobre o livro em sala de aula uma semana antes aí do início dessa quarentena toda, tá? Então só para relembrar alguns pontos. Bom, falar um pouco aí sobre a Catherine Peterson. Ela tem 87 anos, ela é viva até hoje. A gente já viu aí que ela é filha de pais missionários. E fato curioso, ainda mais agora, né, em momentos de pandemia, ela é chinesa. A Catherine nasceu na China, mas acabou se mudando para os Estados Unidos, ainda quando muito pequena, e mora nos Estados Unidos até hoje, tá? Ela é ganhadora de alguns prêmios importantes aí de literatura, como o Hans Christian Andersen e o Memorial Astrid Lindgren, e entre outros que ela também ganhou. E Ponte para Terabitia foi o livro que nós lemos. A primeira edição dele data de 1977, então é um livro já bastante antigo, tá? Mas não menos importante. O que a gente veio conversando aí ao longo da leitura do livro e depois em sala de aula? Como eu costumo falar para vocês, uma coisa é a gente fazer a nossa interpretação rasa, superficial. Então, interpretação rasa e superficial, a gente consegue falar que o livro fala sobre a amizade entre o Jess Arrows e a Leslie Burke. Essa menina ela acaba se mudando para a mesma cidade dele, estudando na mesma escola que ele, e eles acabam criando aí um sentimento muito forte de amizade. Vocês sabem que a gente não fica só na interpretação rasa e superficial. Eu gosto de pegar vocês pela mão e fazer a nossa interpretação profunda na apneia, sem cilindro de oxigênio. E aí, fazendo essa interpretação profunda do texto, a gente chegou à conclusão que essa é uma história que lida nada mais, nada menos do que com o sentimento de empatia. Nós conversamos exaustivamente sobre o que significa esse sentimento aí, empatia, que está tão em moda, né? Tá tão em voga aí no mundo. Todo mundo fala sobre a necessidade de sermos empáticos, de ter empatia, mas ninguém fala do quão difícil é isso. E a gente consegue entender a complexidade da palavra empatia uma vez em que a gente vai ver a etimologia da palavra, né? Então, esse prefixo aqui, em, ele vem do prefixo in, que em grego significa para dentro. E patia, a raiz da palavra patia, vem da palavra patos, que em grego significa sentimento. Então, ter empatia significa olhar para dentro do sentimento. Você ser uma pessoa empática é como se nós falássemos que você acaba sentindo a mesma coisa que a outra pessoa sente. E a gente já chegou à conclusão que é extremamente difícil, porque quem sente o sentimento é a pessoa. Vamos imaginar um exemplo. Se alguém está passando por um luto, por conta de uma perda aí de um parente muito íntimo, por mais que a gente se coloque no lugar da pessoa, por mais que a gente fique ressentido, né, com a perda desse familiar, nunca a gente vai conseguir sentir a mesma dor, o mesmo sentimento de perda desta pessoa, né? Então, por mais que a gente exerça aí a empatia, é muito difícil a gente chegar a 100%, com 100% de certeza de estar sentindo a mesma coisa que o outro. Daí a importância de todo dia a gente ter que, de alguma forma, trabalhar esse sentimento de empatia todos os dias, a toda hora, em qualquer momento, tá? Então aqui eu coloco a capacidade psicológica de tentar compreender sentimentos e emoções das pessoas, né, das outras pessoas, mas é uma capacidade, tá? Pra gente ficar cada vez melhor nessa habilidade, nessa capacidade, né, de compreender o sentimento dos outros, a gente tem que
treinar esse sentimento diariamente. O livro também fala sobre uma questão de confiança, principalmente de autoconfiança, de uma amizade e de um amadurecimento. E escolhi essa imagem porque essa imagem de cara eu acho que ela é fenomenal, sensacional e diz muito da obra, uma vez em que a gente verificou o significado desta corda para atravessar para o outro lado, onde fica a Terabithia, né, a terra fantasiosa aí de Terabithia, uma vez que quem desafia o Jazz a todo instante a atravessar para outro lado aí da margem pela corda é a Leslie, né? E ela sabe o quanto o Jazz tem medo de se pendurar nessa corda. Então esse desafio aqui, a corda para o Jazz é um tremendo de um desafio e todo dia conseguir ultrapassar esse desafio faz com que ele amadureça, faz com que ele crie autoconfiança, faz com que ele estabeleça laços mais fortes de amizade e ela se coloca a todo instante de forma bastante empática, uma vez em que ela também atravessa para o outro lado da margem através da corda. Em nenhum momento ela pede para ele se pendurar na corda e ela dá a volta para outro caminho. Ela também se coloca no desafio da corda, então isso é demonstração de empatia. Vejamos, durante aí a leitura, a gente pode perceber uma certa mudança de comportamento em relação ao Jazz e toda a família dele, né? Antes de conhecer a Leslie e depois da morte da Leslie. Então, antes de conhecer a Leslie, como que era a família, né, o núcleo familiar do Jazz? O Jazz, ele é o irmão do meio, então ele tem duas irmãs mais novas e duas irmãs mais velhas. E ele se sentia como adotado, então ele não sentia que fazia parte daquela família. Apesar de ter mãe, de ter pai, de ter irmãs, era como se ele estivesse sozinho. Ele tinha uma relação bastante conflituosa aí com o pai, então ele esperava o pai sair para trabalhar todos os dias para ele ter coragem, ele, Jazz, ter coragem de levantar da cama e fazer os afazeres dele. E essa relação conflituosa com o pai tinha aí um lado, um sentimento um pouco de tristeza, de saudade, porque enquanto o Jazz ele era o terceiro filho, né? Então, enquanto o Jazz ele era o filho caçula, o único filho homem caçula, ele tinha toda... Ai, passou um carro aqui, gente. Ele tinha toda a atenção do mundo do pai dele, né? A partir do momento em que as irmãs mais novas nasceram, o Jazz ele perdeu um pouco da atenção. Então, o pai antes brincava, o pai ele tinha todo um lado paterno mesmo e amoroso, mas conforme as irmãs mais novas foram nascendo, esse pai ele acabou se vendo um pouco mais ausente da família, né? O pai ele precisava trabalhar mais, porque agora ele não tinha que sustentar 3 filhos, ele tinha que sustentar 5 filhos. Então o pai ele se via muito mais ausente dentro de casa por conta do serviço. A relação com a mãe também não era uma relação das mais maravilhosas do mundo. A mãe, ela parecia só gostar das duas irmãs mais velhas. E ele não dava muita atenção pro Jazz, né? E ficava por conta do Jazz a criação aí, algumas obrigações em relação às duas irmãs mais novas. O Jazz também, dos filhos, era o único que tinha obrigações em casa, então ele que tinha que ordenhar a vaca, que era a Miss Bessie, ele que tinha que lavar a louça, ele que tinha que cuidar das irmãs, ele tinha que cuidar da colheita. Agora, tem muito também de um ensinamento que essa mãe tentava passar para esse filho homem. Vamos lembrar que o Jazz era o único filho homem dessa família. Então, de alguma maneira, por mais afastada que essa mãe, né, tenha estabelecido a relação com o filho, ela estava tentando ensinar para esse menino que por ser homem ele tinha que ter algumas obrigações, né? Então, pode parecer estranho, mas não deixa de ser uma demonstração de carinho, de amor, né? De preocupação com o filho, é tentar ensinar para esse menino
que por ser homem ele tinha que ter algumas obrigações. Não que as meninas não tivessem, óbvio que nós mulheres temos obrigações, às vezes mais obrigações que os homens, mas na cabeça dessa mãe, é, todas essas obrigações que diz respeito a esforço físico mesmo, então ordenhar a vaca, a lavar a louça, a colheita, isso tinha que dizer respeito ao homem, tá? O Jesse, ele sofria um pouco de bullying na escola, dos meninos mais velhos. Ele tinha pouquíssimos amigos, ele tinha muito conhecidos, assim, as pessoas que estudavam com ele, mas amigos eram muito poucos. O livro não fala de nenhum amigo do Jess. Depois a Leslie acaba virando amiga dele, mas antes da Leslie não fala de nenhum amigo, amigo mesmo, com quem ele podia contar. E o Jess, antes da Leslie, então enxergava a vida aí como algo muito sem graça, muito sofrido, porque ele tinha como único parâmetro a vida dele, que não era lá a Mil Maravilhas. Depois da Leslie, depois da morte da Leslie, mais propriamente falando, o Jazz ele começou a se sentir acolhido, amado e incluído nessa família, tá? Justamente porque a relação com o pai muda. Tem um momento aí da história em que o pai perde emprego, e aí, desempregado, o pai passa a ficar mais tempo dentro de casa, e quase que concomitantemente aí ocorre a morte, né, o acidente da Leslie, em que ela acaba falecendo. E esse pai, acho que cai a ficha do pai, né? Do quanto a menina era importante para o filho. Então esse pai consegue enxergar toda a dor e sofrimento do filho. E aí ele começa a criar alguns laços e ele começa a exercer aí, a colocar em prática o seu sentimento de empatia com o filho. Então o pai passa agora a ter a obrigação de ordenhar a vaca, de cuidar da colheita, de cuidar das meninas mais novas. E o pai dá espaço para o menino aprender a lidar com alguns sentimentos, principalmente com o sentimento de luto, de raiva, de ódio que ele sente em relação à morte da Leslie, né? Quando a Leslie morre, a gente viu no livro que o Jazz ele tem uma avalanche de sentimentos e ele fica bastante perdido em relação ao que sentir. Então, quando ele tá bravo, quando ele tá com raiva, ele tá com raiva, quando ele tá triste, ele tá extremamente triste, quando ele tá alegre, ele tá muito alegre, quando ele tá com muita raiva, ele tá com tanta raiva a ponto de dar um tapa no rosto da irmã mais nova. Então, o Jazz, como qualquer pessoa normal que está amadurecendo, ele tem de alguma forma aí a aprender a lidar com toda a avalanche de sentimentos dele. A relação com a mãe também muda completamente da água para o vinho. A mãe ela não consegue ser tão afetiva, tão carinhosa enquanto o pai. Existe um momento aí em que o pai pega esse filho enorme aqui e carrega no colo como se fosse uma criança bem pequenininha. A mãe não consegue estabelecer esse nível de proximidade, de carinho, mas tem um momento aí bastante bonito em que ela acorda de manhã e ela começa a preparar panquecas para o Jazz e ela sabe que panquecas é a comida preferida, predileta aí do filho no café da manhã. E apesar dela ter 5 filhos, ela não faz panqueca para nenhum outro filho. Ela só faz panqueca para o Jazz. Inclusive, no momento que ela está fazendo as panquecas, ela dá uns bufetões assim, ela dá uns esporros nas duas meninas mais velhas que ficam falando assim: nossa, mas Jazz, você devia, se eu fosse você, eu estaria chorando aos prantos na cama e você tá aqui na cozinha enchendo o bucho de panqueca, parece que você não liga para a morte da sua amiga, da sua namorada, porque elas tiravam um sarro da cara do irmão, né? E aí a mãe nesse momento manda as duas calarem a boca e acaba, e isso é uma demonstração de carinho, né? Em que ela acaba colocando toda a sua atenção, toda a sua energia para um único filho, que há muito tempo estava esquecido, vamos combinar. O Jazz passa a ter obrigações normais de criança, né? Então ele tem as obrigações de criança, cuidar das coisas dele, estudar, fazer as tarefas de casa. E ele acaba aprendendo a se impor perante alguns alunos que faziam bullying. Isso já enquanto a Leslie é viva, né? Os dois juntos armam um plano aí para tirar um sarro, para dar uma lição, né? Naqueles alunos que faziam bullying com eles e com os meninos mais novos.
ele acaba enxergando então a vida com um pouco mais de leveza, a mesma leveza e poesia que a Leslie enxergava, uma vez em que ela foi ensinada, né, a enxergar a vida com essa leveza pelos pais dela, que eram escritores, tá? E ele acaba então ajudando a irmã Maybelle a passar pelo amadurecimento, e ele no final do livro apresenta o mundo fantástico aí de Terabithia para a irmã mais nova. Bom, qual o significado de Terabithia aí para o livro, né, para a história? Terabithia nada mais é do que a outra margem do rio. Era um pedacinho ali do bosque, atrás da casa onde eles moravam. A Leslie e o Jazz, eles eram vizinhos. E era, na verdade, quase que um local de fuga, né? Fuga dos sentimentos. Era um lugar longe de tudo e de todos, onde eles podiam sentir o que eles queriam, onde se eles quisessem chorar, eles choravam, se eles quisessem ficar tristes, eles ficavam, se eles quisessem ficar felizes, ficavam. Eles podiam se sentir verdadeiros, né? Eles podiam ter sentimentos sinceros, ali eles podiam ser eles mesmos. A gente viu que Terabithia era um refúgio, era um lugar de transformação também, porque uma vez em que ele assumia que ele estava muito bravo com alguma coisa, quando você sente algum sentimento, né, seja ele qual for, e você consegue identificar exatamente o que você está sentindo, e você consegue identificar exatamente por que você está sentindo esse sentimento, e você de alguma forma consegue digerir tudo isso, ponto, né? Pronto, você amadureceu. Houve uma transformação aí. Pode ser que um dia você venha sentir a mesma coisa sobre o mesmo assunto, mas não vai ser como da primeira vez. Porque você já sabe exatamente como lidar com isso. Então você de alguma forma se transformou, você amadureceu. Lá em Terabithia, eles eram denominados como rei e rainha, e a gente já falou aí a fuga da realidade, eles acabam criando uma outra realidade, porque lá eles juntavam energia e coragem para enfrentar exatamente o que estava na outra margem do rio, e o que estava na outra margem do rio era o quê? Era a vida real, né? Era o sentimento verdadeiro, era o mundo, tá? A gente trabalhou também com essa noção aí de transição que é usada no texto. Então, é usado dois momentos de transição para a Terabithia, né? Então, quando você sai de uma margem mundo real e vai para outra Terabithia, inicialmente eles usavam uma corda, e essa corda ela representa o quê? Os desafios e a própria superação, uma vez que o Jazz tinha muito medo da corda. Né? E aí, do finalzinho do livro até a derradeira morte aí da Leslie, em que eles estavam passando por um período de chuva muito intenso, o Leslie todo dia tinha ainda mais medo de usar a corda para atravessar para Terabithia, porque ele via o nível do rio subindo por conta da chuva, né? Ele chegou, inclusive, a imaginar, a pressupor aí que algum acidente poderia acontecer por conta dessa corda. Mas todo dia ele ia lá, né, e acabava se desafiando. Ele desafiava o próprio medo e atravessava, tá? Então, isso daí vai de alguma forma conduzindo a um clímax na história, e o clímax ele é evidenciado, né, chega no seu ápice, no seu apogeu, quando a Leslie acaba morrendo, a corda arrebenta e ela morre afogada no rio. Pro finalzinho da história, a corda como é rompida, né, com o acidente da Leslie, o Jazz, ele percebe a importância da Leslie na vida dele e ele cai a ficha dele em que ele deveria fazer todo o bem que ele sentiu para outra pessoa. Ele deveria, de alguma maneira, colocar esforços aí, energia em passar todo esse amor e todo esse carinho, esse cuidado para outras pessoas. E aí chega a vez dele fazer exatamente o que a Leslie fez com ele, chega a vez dele fazer com a Maybelle, que é a irmãzinha mais nova dele. E aí uma demonstração de amor imenso é quando ele constrói a ponte, né? Então o Jazz, ele rompe com a corda e agora ele já está transformado e maduro, ele tem energia para construir uma ponte para a irmã mais nova. E essa ponte também é um desafio para a Maybelle, porque no finalzinho do livro, a Maybelle morre de medo de atravessar essa ponte.
Mas o Jazz vai lá, pega na mão dela e fala assim, Maybelle, não tem problema, quando você estiver pronta, quando chegar a hora, eu vou atravessar a ponte com você de mãos dadas e eu vou te apresentar a Terabitia, né? No finalzinho do livro isso acontece e ele apresenta aí Terabitia para Maybelle e nomeia a Maybelle como a princesa de Terabitia, já óbvio, imaginando que um dia a Maybelle seria rainha, né? E quando ela chegasse ao posto de rainha, muito provavelmente a Maybelle pegaria nas mãos da irmã mais nova, né? E assim sucessivamente. Ah, a gente acabou trabalhando duas frases, que eu acho que são duas frases bastante impactantes aí na obra, né? Então, o momento de amadurecer chega para todos, isso é fato. E a gente trabalhou também em sala de aula a frase viver dói, né? E viver dói mesmo, dói muito. Viver não é fácil. A gente acabou visualizando que, óbvio, tem todo o seu lado positivo e toda a sua grandeza, mas viver dói. E eu não sei, pensando agora, depois da gente fazer as conferências, né, e toda a discussão, se a gente parar para pensar no período em que nós estamos vivendo agora de quarentena e do mundo, nessa loucura, né, insana, desse medo de a qualquer momento pegar o vírus, ficar doente, e se a gente pensar nas pessoas que nós amamos, viver dói muito, né? Viver não é fácil. E viver é um tsunami de sentimentos e de emoções. E a gente tem sempre estar muito ciente disso para não enlouquecer, né? A gente tem que a todo instante fugir um pouco de uma realidade para juntar força, juntar coragem para encarar essa realidade. Então, hoje e segunda-feira nas nossas conferências, a gente conversou um pouco e eu vi na carinha de vocês, nas vozes de vocês, o quanto está sendo difícil essa quarentena, mas saibam que esse é um momento em que a gente está juntando energia, né? Esse é um momento de amadurecimento também, é um momento de transformação de vocês, de mim, de todo mundo, a humanidade inteira. Porque não somos só nós que estamos em quarentena, é o mundo todo. E como eu conversei com vocês na nossa conferência, a gente está bem, né? A gente tem casa, tem comida, tem um teto, tem energia elétrica, a gente tem internet, a gente tem como se distrair, tem gente que está numa situação tão pior que a nossa e passando por um momento de amadurecimento tão maior do que o nosso. Então, não desmerecendo, óbvio que não, né? Cada um tem o seu sentimento e cada um tem que cuidar do seu sentimento com muito amor. Enfim, o livro ele fala disso, tá? Eu espero que vocês tenham de fato lido, eu espero que vocês tenham gostado. Não estamos mais com o mesmo tipo de história e de livros que nós vimos e estudamos aí o ano passado, né? Vocês perceberam já o teor das histórias, ele mudou um pouco, mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Para quem não assistiu o filme ainda, está disponibilizado aí no Canvas o link com o filme. Assistam porque o filme ele é bastante parecido com o livro, tá? Vocês vão gostar bastante. Beijo grande em vocês, boa Páscoa para todos. Tô morrendo de saudade. Beijo, amores.